Boa noite a todos. Leonardo, boa noite. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade tão auspiciosa que eu acolho com muita gratidão e a todos vocês que estão participando desse programa. O tema de hoje à noite é meditação em shamatha. E o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre shamatha, vamos fazer 1 ou 2 exercícios curtos de shamatha e no nosso próximo encontro eu vou dar as instruções dos 9 passos de shamatha. Mas nesse meio tempo eu combinei com o Leonardo que eu vou gravar um áudiozinho de uns 12 minutos, como uma meditação guiada em shamatha. E fica aí com o convite para que vocês pratiquem isso todos os dias, até o nosso próximo encontro. Porque aí, quando eu vier falar dos 9 passos de shamatha, e quais são as etapas que vão sendo vencidas em cada um deles, se vocês meditaram esse tempo, vocês vão rapidamente identificar vocês mesmos naqueles passos, e aí fica mais fácil para nós darmos instruções, trocarmos umas ideias no que vocês podem ir melhorando, cada um no seu tempo, e assim por diante. Tudo bem? Então essa é a proposta. Em termos de shamatha, shamatha significa, em tradução livre, calma mental. Em termos de experiência, shamatha significa desenvolver a habilidade de sustentar e manter a atenção em um objeto específico. Aí a gente vai falar sobre isso mais especificamente. Mas o que é importante saber em shamatha é desenvolver a habilidade de permanecer. Primeira coisa. Sustentar essa permanência. Reter a atenção e o foco unidirecionado. E experienciar regozijo, ou seja, contentamento por fazer isso. Mas não é euforia, totalmente diferente. A euforia, no caso, seria um contaminante. Contentamento, a palavra que a gente normalmente usa é regozijo. Ter alegria de poder, de pertencer, de residir no momento presente. Em termos práticos, e é isso que a gente vai ver nos 9 passos, mas em termos práticos, como é que a gente reconhece isso? Nós vamos fazer um exercício logo agora, mas, por exemplo, para aqueles de vocês que não são praticantes de meditação, para aqueles de vocês que nunca experienciaram isso, para aqueles de vocês que têm tentado desenvolver essa habilidade, o que nós notamos no começo é que, apesar de nós termos a motivação e a intenção de fazer isso, ao adentrarmos a experiência, eu gosto de frisar essa palavra experiência, o que acontece? Parece que é impossível, porque a nossa mente se distrai. Segunda coisa, nós demoramos para perceber que estamos distraídos, porque a distração pode ser uma coisa muito prazerosa, é bom ficar lá. A distração pode ser uma preocupação verdadeira e eu quero resolver esse problema. A distração pode ser um estado mental agitado e inquietações. Ou seja, são várias as coisas que podem ser. Eu demoro para reconhecer que estou distraído. Quando eu reconheço que estou distraído e tento reconduzir a minha atenção para o foco do objeto escolhido, no caso nós vamos escolher a respiração, eu tenho que fazer um esforço muito grande. Primeiro, para renunciar à distração. Segundo, para trazer a minha atenção. Quarto, para permanecer dela até que a próxima distração me leve para fora. Então, esse seria o estágio número 1. Ao longo dos 9 passos, nós vamos ver como essas distrações, como esses fatores vão se dissolvendo. E a gente vai desenvolvendo a habilidade de permanecer, residir, e aí experienciar o que é o objetivo de shamatha, que é, numa linguagem comum, calma mental. Numa linguagem mais específica,
reconhecer a natureza da mente como espaçosa e luminosa. A experiência interior de serenidade e lucidez, livre de qualquer um dos ventos das emoções aflitivas. Então, isso seria o que nós vamos, isso será, né? O que nós vamos estar conversando e praticando neste encontro e no próximo encontro. Ok? O desenvolvimento natural de Shamatha, aí vai ser Vipassana. Aí é uma outra aula, isso aí seria 2 aulas para diante. Tudo bem? Então, vamos fazer nosso primeiro encontro com Shamatha, para aqueles que nunca fizeram, ou para aqueles que já fizeram, enfim. O que importa, na verdade, fica a dica. Qual a motivação e intenção? Há que haver uma intenção. Eu não posso simplesmente fazer algo que eu não tenha feito a escolha de fazer. Então, nós temos que ter uma intenção. A intenção, no caso de Shamatha, não é desenvolver nenhum poder paranormal, não é desenvolver clarividência, como muitas pessoas às vezes me escrevem perguntando se praticar Shamatha eu vou conseguir alcançar essa qualidade da clarividência. Isso, na verdade, aparece escrito nos textos. Mas se você tem isso como objetivo, a sua intenção não é pura. E a gente pode discutir sobre isso num outro momento. Para que eu possa realmente desenvolver os estágios de meditação, eu devo que ter para mim uma intenção verdadeira. Então aqui já fica um convite para que vocês chequem qual a motivação e a intenção. Uma vez isso estabelecido, as coisas, os desdobramentos dessa prática são mais visíveis. Ok? Então, vamos lá. O que eu convido vocês a fazer? Seja onde você estiver, na sala, no seu quarto, sentado em cadeiras ou em almofadas. Se você estiver em cadeira, sente-se de maneira que a sola dos seus pés, as duas, esteja plenamente em contato com o chão. Seu joelho esteja um ângulo de 90 graus. Que a sua perna não esteja sendo pressionada na ponta, na beira da cadeira, porque isso pode dificultar o fluxo sanguíneo e causar dormência e dor nos joelhos. A sua coluna deve estar reta, obedecendo claramente a nossa coluna. Os ombros nem para frente nem para trás, elas apenas repousam em estado natural. O queixo deve vir em direção ao peito levemente, não é abaixar a cabeça, mas sim alongar a cervical. Mãos, palmas para baixo sobre as pernas, ou, para quem gosta, a mão direita sobre a mão esquerda, deslize uma sobre a outra até que os polegares se toquem e deixe que ela descanse naturalmente sobre o colo. Inicialmente, eu apenas os convido, no melhor da sua habilidade, a assumir essa postura. Em última análise, que essa postura ofereça para você uma experiência de conforto e bem-estar. Isso é muito importante. Dores no corpo acabam sendo uma das principais distrações para o praticante inicial. Ok? Tendo assumido isso, a única coisa que nós vamos fazer é respirar. Não vamos antecipar nada, não vamos buscar nada, não vamos ficar procurando nada. Lembre-se, eu acho que eu já falei isso para vocês, meditar é uma inversão de olhar. É parar de olhar para as coisas de fora e decidir olhar para si mesmo e reconhecer-se. Dar saber de si a si mesmo. Ok? Então, tendo a postura, a primeira coisa será 3 inalações longas e profundas, se possível pelas narinas. Durante todo o exercício, a cada exalação, soltar o seu corpo, relaxar o seu corpo, mas não desfazer a postura. Se relaxa o corpo, solte o corpo. Hoje nós sabemos que se eu relaxar completamente a minha face, o meu corpo relaxa. Então, no momento inicial, dê especial atenção, começando pelo topo da cabeça e descendo, como um scanner, escaneando o corpo, soltando, 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 até chegar na sola dos pés. Mas dê especial atenção à face.
pescoço, ombros e até chegar nos pés. Ok? A cada exalação, solte o corpo. E também a cada exalação, deixe ir naturalmente qualquer tensão, ansiedade, angústias, medos, preocupações, seja o que for que possa estar lhe causando o que nós chamamos de aflições ou angústias mentais. Ok? Simplesmente isso, nada mais. Naturalmente. Permita-se permanecer no momento presente. Tendo assim assumido uma postura que lhe ofereça uma experiência de conforto e bem-estar, faça 3 inalações longas e gentis. E a cada exalação, solte o corpo naturalmente, deixe que o seu corpo relaxe, porém não desfaça a postura. Durante todo o exercício, a cada exalação, naturalmente deixe ir qualquer expressão de ansiedade, angústias, medos, qualquer coisa que possa estar lhe inquietando. Dê liberdade para que isso se mova naturalmente e parta através da exalação, ou, se permanecer, acolha. Aqui não há nada a ser ou desenvolver aversão ou apego. Apenas libere e liberte-se naturalmente através do fluxo contínuo de sua respiração. Para relaxar o corpo, comece pelo topo da cabeça e, como um scanner, escaneie todo o seu corpo, dando especial atenção à sua face. Depois, o pescoço, ombros, até chegar às solas dos pés. Caso você se distraia, note que se distraiu e gentilmente e intencionalmente reconduza a sua atenção ao movimento gentil de sua respiração. Vamos fazer isso por alguns minutos.
Muito bom. Uma coisa que é boa é, quando você vai meditar, sempre tenha ao seu lado, ao seu alcance, uma xícara com água morna, se possível, ou um chá. E sempre no final de uma sessão, você põe um pouquinho de água, molha bem a boca, engole, para umedecer a garganta novamente. Todas as sessões em Shamatha, inicialmente, não devem passar de 3 minutos. Ok? Inicialmente, não é o tempo, mas sim ir desenvolvendo a habilidade, até que você possa permanecer mais tempo. Na verdade, quando nós falamos em meditar, o que é realmente meditar é quando você... Se você ficar 15 minutos meditando, não necessariamente significa que você meditou por 15 minutos. Somente quando você, o tempo que você sustenta a sua atenção unidirecionalmente ou unifocadamente, é que você está meditando. Todas as vezes que você se distrai, você saiu dessa posição de uma meditação unidirecionada. Ok? Então a gente sai, volta, sai, volta. Mas o tempo que a gente verdadeiramente meditou é o tempo que nós estamos com a nossa mente unifocada. Muito bem. Então, durante esse exercício, obviamente que se percebe a dificuldade em sustentar a atenção, simplesmente no movimento da sua respiração. Os fatores que contribuem à distração são muitos, mas somos um corpo biológico, somos um corpo sensorial e nosso corpo responde a estímulos, de barulho, de odores, enfim, a estímulos. E nem todos os estímulos nós percebemos, muitos deles podem ser muito sutis, mas a nossa mente registra. Então, primeira coisa em Shamatha é familiarizar-se com você mesmo. Então, nos exercícios iniciais, geralmente, nós vamos caminhar pelos nossos 5 sentidos. Caminhar por eles. Ora damos atenção à escuta, ora damos atenção ao olfato, ora damos atenção ao tato, ora damos atenção ao paladar, e assim vai. E aí nós notamos que a nossa habilidade de sintonizar com os nossos 5 sentidos, ela vai evoluindo. Mas mais do que isso, o que nós devemos depois entender é esse corpo sensorial, esses estímulos, porque eles vão criando imagens mentais, que é a nossa sexta consciência. Por isso que no budismo a gente fala que nós temos 8 consciências. Então a sexta consciência é a imagem mental. Essas imagens mentais vão se projetando, que nem o Google, que vai fazendo coleção de fotografia e de vez em quando te apresenta um álbum. Então, a nossa mente também vai colecionando várias imagens e vai colocando essas imagens. E essas imagens vão contrapondo a um processo atencional, por exemplo. Essas imagens produzem nossos sonhos, essas imagens produzem várias emoções. Então, quando nós meditamos, nós vamos aprendendo a reconhecer isso, a lidar com isso de uma maneira mais consciente. Esse é um dos pontos principais de Shamatha. Reconhecer, né, a nós mesmos, o nosso corpo sensorial e como essas imagens transitam dentro de nós. No segundo momento, nós vamos falar sobre a natureza dos pensamentos e como esses pensamentos são temporais, transitórios, são imagens que surgem, que desaparecem, surgem e desaparecem, e assim vai. Uma coisa que é importante dentro de Shamatha é nós aprendermos que a realidade que nós vivemos é para onde a nossa atenção está olhando. Eu falei isso, acho que na aula anterior. Agora aqui, quando você começa realmente a meditar em Shamatha, você vai perceber isso, claro, cada vez mais claramente. Cada vez que surge uma distração, que é um pensamento, uma imagem mental que surge, ele se torna objeto de distração. Se você desenvolve a habilidade de permanecer com a sua atenção no movimento da sua respiração, essa imagem surge, mas você está com a sua atenção direcionada à sua respiração. E você não se envolve, não se identifica, não se emaranha, não segue,
Você simplesmente nota que essa imagem está ali, mas a sua atenção permanece na experiência da respiração. Se por acaso a sua atenção olhar para essa imagem e colar nela, isso aqui passa a ser a sua realidade. E seu corpo e tudo em você vai responder a essa realidade. Se vocês entenderem isso, já é um baita de um caminho. Então, o esforço para trazer a atenção de volta é o esforço de descolar a sua atenção disso aqui. Nós vamos falar que o pensamento não é um fato. O pensamento é simplesmente um pensamento. Mas quando você cola a sua atenção nesse pensamento, você acredita que ele é a realidade. E você vai reagir como se realidade fosse. Então, fica aqui já alguma coisa para vocês refletirem. E vocês vão encontrar isso no seu dia a dia. Quantas vezes você pensa sobre alguém, você pensa sobre uma situação, você relembra de uma memória, e quando você gruda a sua atenção nessa memória, nesse pensamento, aquilo se torna a sua realidade. Ou você sorri, ou você chora, você tem alegria, você tem ódio, raiva, ou você tem segurança ou insegurança. Por quê? Você está olhando para esta imagem e transformando ela na sua realidade. E aí você se afasta totalmente do seu momento presente. Então, hoje em dia, talvez seja o que mais afeta a humanidade como um todo, uma vez que o século XXI é chamado do século da depressão. Quando nós não conseguimos, temos uma dificuldade enorme de pertencer e residir ao momento presente, e no momento presente oferecer o melhor de si. Sua expertise, sua capacidade, sua própria experiência de vida, porque nós somos o tempo todo estimulados a sair da realidade, o tempo todo, por vários, desde os dispositivos que a gente tem hoje em dia, que são instrumentos de trabalho, mas se nós não tivermos a consciência de como usá-los, eles se tornam os maiores mecanismos das nossas distrações e de todas as nossas aflições emocionais. Então, eu acredito ser extremamente importante desenvolver a habilidade de shamatha, para que você possa realmente perceber isso. Algumas pessoas comentam que os praticantes de meditação são pessoas apáticas, né? Que elas não reagem às coisas, não é isso. Quando elas veem a realidade, elas se comportam de uma maneira natural, mantendo o seu foco. Mas, obviamente, quando alguma coisa sai totalmente daquilo que estava planejado, elas reagem para colocar aquilo de volta naquilo que teria que ser realizado. Então, quando nós meditamos, nós desenvolvemos um estado de awareness, ou seja, de consciência plena, presente mais acuído, mais aguçado. E podemos disponibilizar a isso o nosso expertise, mas acima de tudo, a nossa intenção. Então, ao desenvolvermos shamatha, nós desenvolvemos uma coisa extremamente importante, que é consciência introspectiva, a nossa grande guardiã. Ok? Mas antes de prosseguir, eu vou pedir ao meu assistente, ao Amir, que ele passe alguns slides, para que esses slides eu vou encaminhar como PDF para o Leonardo, e ele poderá distribuir a vocês que estão fazendo o curso. Ok? Então, a gente vai... ele vai ser feito um PDF dessa aula, e depois, na próxima, vai ser a sequência desse mesmo PDF. Mas hoje a gente vai fazer parte dele. Então, sejam todos muito bem-vindos. O que é meditar? Primeira pergunta. Meditar é uma prática que possibilita o desenvolvimento de certas qualidades humanas fundamentais. É um processo de familiarizar-se. Eu faço uma pausa aqui. Na maior parte do tempo, nós estamos procurando felicidade fora de nós, por exemplo. Ao procurarmos felicidade fora de nós, nós não reconhecemos que nós já temos muitas causas e condições para sermos pessoas felizes. O problema é que
nós atribuímos felicidade a experiências externas. Nós não atribuímos felicidade a uma experiência interior simplesmente de serenidade e lucidez. Pense bem, quando você não está agitado por nenhum tipo de emoção aflitiva, raiva, ódio, inveja, ciúmes, cobiça, mesquinhez, desejos infundáveis, ou seja, quando você não está nessa agitação interna de buscar coisas, você reside naturalmente no estado de serenidade, no estado de paz, que a gente chama de contentamento interior ou regozijo. Não seria suficiente isso? Alan Wallace fala muito sobre isso. Ele diz que nós devemos buscar desenvolver o que ele chama de felicidade genuína. Felicidade genuína reside nas coisas mais simples que você possa imaginar. E não nas coisas complexas. Sua Santidade Dalai Lama diz que uma pessoa simples, a ela falta ou carece talvez algumas coisas materiais, não tão difíceis talvez de serem conseguidas. Para as pessoas, muitas vezes, muito bem materialmente falando, elas precisam de experiências espirituais. Só que o espiritual aqui não tem nada a ver com religião ou religiosidade. Espiritual significa ele reconhecer a natureza e as nossas qualidades mais fundamentais humanas. Então, quando a gente fala de felicidade genuína, nós estamos falando de desenvolver a habilidade de ter um contentamento e uma gratidão pelo momento presente, assim como ele é. A gente pode explorar isso mais depois. Mas o importante é, enquanto nós buscamos felicidade fora de nós, vai ser muito difícil você desenvolver felicidade genuína. Porque vai cair no dito popular. Eu vou ser feliz quando? E mais adiante um pouquinho. Se eu condicionar a minha felicidade a coisas materiais, por exemplo, toda e qualquer coisa material é efêmera, é impermanente. Cedo ou tarde, ela se dissolve. Então, significa que o tempo todo você vai estar alimentando essa busca de felicidade. E você nunca vai residir no estado de regozijo, paz, equilíbrio. Porque você continua buscando e acreditando que a felicidade está em coisas fora de você. Longe de dizer que nós não devemos ter sonhos de ter uma casa própria, de ter um carro, não é isso que eu estou dizendo. O que nós devemos, cada um, avaliar em si mesmo, o quanto ele entra no estado de emoções aflitivas, a busca de coisas externas. Então, talvez nós devemos desenvolver um contentamento pelaquilo que está presente. Mas eu não reconheço o que está presente, porque eu sempre olho para o que não está presente. Então, fica aqui uma dica. Familiarizar-se com você, em última análise, seria dizer assim, feche os olhos e veja o que te inquieta. E você vai ver que seja o que for que te inquieta, que possa ser uma coisa que você gostaria tanto de ter, ou coisa que você gostaria que não tivesse mais presente na sua vida, tanto uma quanto a outra, depende de causas e condições. E nós não temos controle sobre todas elas. Então, fica aqui uma dica sobre isso. Então, meditar significa familiarizar-se. Por isso que a gente fala uma inversão de olhar. Parar de olhar para fora e dedicar um tempo para olhar para si mesmo. Reconhecer-se em você mesmo. Próximo, por favor. A pergunta é, por que meditar? Meditar, na estrutura budista, significa treinar a mente. E dentro da literatura budista existem textos específicos que em tibetano, por exemplo, a gente chama de lojong. Todos os textos classificados em lojong são textos específicos para nós treinarmos a nossa mente. Então, a primeira coisa, nossa mente é plástica, nossa mente é treinável. Se vocês olharem, quantas vezes vocês mudam de ideia? Nós mudamos de ideia.
Quantas vezes nós nos reajustamos à realidade? Quantas vezes nós nos reorganizamos? Então, isso tudo mostra claramente que a nossa mente é maleável, ela é plástica, ela é trabalhável. Ela não é uma coisa dura. Muito pelo contrário. Quem endurece são as nossas visões equivocadas. São os nossos apegos, por exemplo. São as nossas visões equivocadas sobre a natureza dos objetos, a natureza última dos objetos. Então, treinar a mente é simplesmente desenvolver a habilidade de dar a essa mente, ou permitir, eu gosto mais de usar a palavra permitir, que essa mente expresse a sua natureza, o seu real potencial. Então, para isso que a gente treina a mente. As qualidades nós temos. Talvez não vivamos o nosso dia a dia baseado nas nossas qualidades humanas, mas não significa que nós não a temos. De novo, quando nós repousamos no estado de presença e deixamos que a nossa mente se acalme, e reconhecemos a nossa própria leveza, muitas vezes nos assusta, porque para as pessoas que estão muito acostumadas ao ruído exterior, a quietude da mente talvez seja assustadora. Mas esse é o estado natural. E quando você consegue repousar a mente nesse estado natural, o melhor de si surge. Porque a partir desse estado de luminosidade, de espaço, de leveza, de abertura, de amplitude, todo o seu potencial floresce. As melhores ideias florescem. Os melhores insights florescem. Muitas vezes, quando nós temos ideias fixadas em algumas coisas ou alguma coisa, nós deixamos de ver que há um monte de outras coisas que estão sendo oferecidas para nós. Porque nós estamos olhando para uma coisa, como um tipo de uma fixação, de um apego. E a gente deixa de perceber tantas coisas maravilhosas que estão sendo oferecidas para nós todos os dias. E aqui, também, nós devemos aproveitar esse momento para entender o seguinte. Uma das coisas mais difíceis para nós é entender o que nós chamamos os padrões mentais, os padrões de pensamento, os padrões de comportamento. Quando nós exercitamos shamatha e damos a nós mesmos a oportunidade de residir, pertencer e aquietar-se no momento presente, esses padrões mentais por si começam a se dissolver. Porque, na verdade, eram vícios que, quando cessa o estímulo que sustenta essa visão equivocada, essa visão equivocada também cessa. Então, se eu realmente tenho a intenção de desenvolver um estado de shamatha, ou seja, um estado de calma, de lucidez e serenidade mental, eu devo deixar todas as estruturas que estão tão sólidas se dissolver. E a única maneira de fazer isso é deixar ir. Ter a coragem de deixar ir. Talvez esse seja a parte mais difícil de shamatha. Que em inglês a gente costuma brincar e falar assim, drop it, let it go. Ou seja, deixe ir. Ah, mas deixa ir. Ah, mas deixa ir. O medo é porque nós não sabemos o que pode surgir quando esse espaço abrir. Ué, mas o que está ali já tem se provado ser estado de angústia e de aflição mental. É isso que você quer para você? Não, não é. Então, coragem. Deixe ir. Drop it. Então, em shamatha, por isso que o treinamento de shamatha demora muito tempo. Porque é uma desconstrução de tudo aquilo que era tão sólido, tudo aquilo que já estava tão pesado na nossa vida, que a gente já não quer mais, mas a gente não tem coragem para deixar que esses hábitos mentais, esses vícios, esses padrões mentais se desfaçam, eles se dissolvem. Deixe que a sua luminosidade interior surja novamente. Então, para que isso possa acontecer, nós temos que repousar. E veja que é uma coisa que eu falei no começo. Aqui não é nada ter aversão e nada se tornar apegado. Porque
toda e qualquer coisa que você possa estar imaginando como objeto da aversão, objeto do apego, é simplesmente ilusório. E existe só na sua mente. Dado a temporalidade, a impermanência, a interdependência de todos os fenômenos, tentar segurar isso é uma grande ilusão. Então, treinar a sua mente. Por isso que Matthew Ricard tem esse pensamento que eu acho tão bonito nessa tarjinha, que diz, transformar-se interiormente, treinando a mente, é a mais apaixonante das aventuras. É o verdadeiro sentido da meditação. É o redescobrir-se. É o encontrar esse ser maravilhoso que todos nós somos. E dar a esse ser maravilhoso que nós verdadeiramente somos, a oportunidade de ser. Para além das ilusões do egoísmo, do ego, enfim, de tudo isso que a gente sustenta o tempo todo. Ok? Próximo, por favor. Aqui, esse slide não tem nada a ver com o budismo, tá? Mas eu adoro esse slide, compartilho sempre nas aulas, porque para mim, o Jorge Larossa conseguiu, esse texto está dentro de um contexto na educação, o que seria assim, o que é necessário para que eu aprenda? A experiência do aprender, a experiência da educação, né? E ele escreveu de uma forma tão linda. Eu tive contato com este texto quando eu estava fazendo meu mestrado em Psicologia Institucional, na Federal do Espírito Santo. Foi quando eu tomei contato com esse texto e nunca mais larguei ele. Não é por apego, não. É porque eu vejo nele uma maneira muito simples para nós ocidentais, principalmente para nós ocidentais, entendermos o que é necessário para que nós experienciemos shamatha. Ok? Eu leio com vocês. A experiência, ou seja, a experiência de permanecer, residir no momento presente. A possibilidade que algo nos toca, nos aconteça, requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar. Pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar. Demorar-se nos detalhes. Suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação. Cultivar a atenção e a delicadeza. Abrir os olhos e os ouvidos. Saber sobre o que nos acontece. Aprender a lentidão, escutar os outros. Cultivar a arte do encontro. Calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Imagine falar isso para os jovens numa noite de sexta-feira com o paredão ligado a todo vapor. Difícil, né? Mas seria mais ou menos isso. Eu gostaria que, quando esse slide for para vocês, como PDF, que vocês leiam ele e pensem sobre isso. Pensem o que é difícil para você, aí é fórum íntimo, fazer essas ações que estão colocadas aí. Próximo, por favor. Sobre o que meditar e como meditar, muito bem. Em shamatha, o objeto da nossa prática será a nossa respiração. Eu abro aqui um parênteses, porque talvez há alguns professores que não é errado fazer isso. Estou só colocando para que, quando a gente lê, a gente pode deparar-se com diferenças de opiniões. No entanto, shamatha em si representa repousar a mente em seu estado natural, um estado luminoso, amplo. E o que eu adoro, dado exercício sobre isso, é corra, chegue no estado de exaustão, se jogue no chão, olhe para o céu, aquele céu azul sem uma nuvem. Você corre, deita, se joga no chão e olha para o céu. Vai surgir alguns segundos que você não consegue perceber o que é você, o que é sua mente e o que é o céu. Tudo isso se torna uma única coisa. Essa é uma bela experiência do que é meditar em shamatha. Repousar nesse estado vasto e luminoso. Pena que dura alguns segundos. No entanto, quando nós temos essa experiência
e ela se torna algo visceral, aí você sabe que é possível. E você pode retornar essa experiência a qualquer momento que você quiser. Mas há que ter a experiência, viver a experiência da mais absoluta consciência. Aí a gente entende o que os textos dizem sobre a vasta luminosidade da mente. Ok? No entanto, nós não temos essa habilidade ainda. Nós estamos para desenvolver. Alguns autores chamam de chamata impura, a chamata que utiliza a respiração, porque eu trouxe um objeto para fixar a minha mente, a minha atenção. Ela é impura porque alguns autores podem dizer: eu criei um objeto e o observador está olhando para o objeto. Enquanto eu permanecer no papel de observador, eu não vou experienciar a natureza da minha própria mente. Na verdade, não existe essa coisa de chamata impura, chamata pura. Como eu disse no começo, nós estamos treinando a nossa mente para que ela resgate essa habilidade, e eu gosto de usar a palavra resgate, porque esse é o estado natural dela, mas porque nós nos viciamos tanto no sensorial externo, nós nos afastamos da experiência interna. Meditar é esse retorno a essa experiência interna, lucidamente, conscientemente e intencionalmente. Quando alguns autores falam sobre essa chamata impura, é quando ele se refere que eu estou criando um arquétipo para substituir outro. E não é isso. Mas só na prática que a gente acaba desenvolvendo essa experiência. No entanto, sim, é verdade. No início, eu estou elegendo uma experiência, a da respiração, para que eu treine a minha mente a permanecer. Quando essa mente permanecer e ela se aprofundar nessa experiência, aí é como uma metáfora de falar sobre o oceano na superfície e o oceano em sua profundidade. A superfície do oceano tem dias que ele está totalmente espelhado. Imagina o oceano espelhado. Há dias que ele é um revolto. Ondas de todos os tipos, movimentos. E o que cria tudo isso? Causas e condições. No caso, meteorológicos. Metáfora. A nossa mente, em seu estado natural, ela é um oceano. Lá se espelhado. Quando as causas e condições externas que produzem todos os estímulos ocorrem, a nossa mente se agita, ela se apega, ela quer, ela deseja, ela odeia, ela tem ciúmes, ela tem insegurança, porque ela estabeleceu objetos externos sobre os quais ela está atribuindo a felicidade dela. E quando esse objeto ameaça de se dissolver, partir, ir ou sei lá o quê, ela vai para cima tentar agarrar e sustentar essa situação. Mas essa situação não existe mais. Porque as causas e condições se foram. Agora, elas só existem como uma projeção mental. E eu tento sustentar isso. E isso gera em mim todas as emoções aflitivas. Quando eu entendo que tudo isso era causas e condições que terminaram, se foi, eu aceito. Acabou. E eu deixo que a minha mente repouse. Então, mesmo com a superfície do mar tão agitada, dadas as causas e condições, em sua profundidade, em sua profundeza, o mar permanece sereno, lúcido, calmo. Então, quando nós estamos extremamente agitados, se nós nos oferecermos a respiração e o foco na respiração, o relaxamento do corpo, trazer a mente para esse estado de lugar presente, esse pertencimento, eu saio da superfície das ações adventícias e retrocedo ao estado natural, lúcido e sereno da minha mente. É isso. Então, chamada é esse exercício. Quando nós exercitamos isso
e trazemos essa experiência no nosso dia a dia, nós não somos Buda, não somos seres iluminados, não significa que nós não temos agitações, mas nós percebemos a agitação, sabemos a causa da agitação e retornamos para o estado de serenidade. Então, o tempo que a gente permanece aqui vai se reduzindo e o tempo que a gente permanece aqui vai aumentando. À medida em que eu reconheço a natureza vazia, ou seja, não inerente dos fenômenos, eu vou entendendo que não há nada que eu possa controlar, possuir, dominar, enfim. Então, a minha mente agora reside na experiência presente. Quando a experiência cessa, ela cessa. E ela cessa e dá oportunidade de outra surgir. Então, no começo, né, nossa mente é assim, muito apertada. Com a prática, nós vamos aliviando essa pressão. Vamos soltando isso aqui, abrindo isso. E aí nós percebemos os intervalos. Respiração, exalação, inalação, exalação. Mas, mais do que isso, nós aprendemos a permanecer nos intervalos entre um pensamento e outro. Hoje, os nossos pensamentos estão encavalados um sobre o outro. A gente já não sabe mais para que está olhando ou o que está pensando. Porque nós estamos encavalados aqui, um pensamento sobre o outro, e as emoções que eles produzem também se sobrepõem uma sobre a outra. Então, eu não sei se eu estou com raiva, se eu estou triste, se eu estou com ciúme, se eu estou com inveja, se eu estou feliz, se eu estou triste, porque eu já não consigo mais separar isso. Então, quando eu respiro, eu abro espaço entre um pensamento e outro. Aí eu consigo olhar para esse, para esse, para esse, para esse. E os intervalos que existem entre eles, para que eu possa usar o discernimento, que é uma das qualidades búdicas de Buda Amitabha. Discernimento. Ok? Próximo, por favor. Próximo. Então, a pergunta é, qual a motivação de meditar? Muitos de nós não têm nenhuma. Como diz no filme Matrix, eu não quero saber que isso existe. Nem tampouco que isso é um sonho. O sonho está bom, eu quero ficar nele. Morreu o assunto aí. É a escolha de cada um. Talvez em algum momento nessa vida a pessoa mude de opinião ou não. Não se obriga ninguém a meditar. A gente pode convidar, mas obrigar alguém a meditar, nunca. Para aqueles de vocês que assistiram o filme Matrix, há um diálogo entre o agente e daqueles da equipe que trai a equipe, e eles fazem então um acordo, né? Eu quero voltar, jovem, famoso, rico, paralitaroló, e não quero saber que isso é uma ilusão. Então, agora, para aqueles que querem ter uma vida mais realizadora, tornar sua vida do dia a dia mais prática, mais positiva, construtiva, e que nós, como seres humanos, possamos vir a florescer, aí nós podemos ter a possibilidade de aprender a meditar. Então, nesse slide, quando fala de motivação, diz, quando começamos uma meditação, como qualquer outra atividade, é essencialmente que verifiquemos a natureza de nossa motivação e intenção. Se nós desenvolvermos motivação altruísta ou egoísta, vasta ou limitada. Como eu disse no começo, não raro há pessoas que perguntam quais os benefícios da meditação. E aí você fala quais são os benefícios da meditação. E ela fala, mas eu não vou desenvolver poderes sobrenaturais, eu não vou para isso, eu não vou para aquilo. Não. Você vai desenvolver simplesmente uma consciência maior sobre a sua humanidade. Sobre essa realidade que você está habitando nesse momento.
e como que você pode fazer isso de uma maneira mais plena, efetiva, consciente, natural. Ok? Uma coisa que é importante, aí já fica dentro da filosofia budista mais do que na prática de meditação, mas eu gosto de falar sobre isso, simplesmente como uma reflexão, né? Quando nós estamos em estados de confusão mental, e aqui confusão pode ser até uma grande alegria. Há duas maneiras de nós nos referirmos às emoções, né? Tudo que nós recebemos na vida são emoções. A emoção do abraço, a emoção da gratidão, a emoção do regozijo, a emoção do sorriso de uma criança, a emoção do abraço com nossos pais, com nossos filhos, enfim, são emoções. Mas há também aquilo que nós chamamos das emoções destrutivas. As emoções destrutivas, elas não vêm caracterizadas sobre gratidão, sobre um conhecimento mais pleno sobre a interdependência e assim por diante. As emoções aflitivas, elas têm sua raiz numa visão altamente egóica, né? Ego focada, ou seja, para mim, só a mim e assim por diante. Então, quando nós meditamos e nós desenvolvemos lucidez sobre os fenômenos, a natureza última dos fenômenos, naturalmente surge em nós uma vontade de nós nos libertarmos das ilusões. E aí, quando você se liberta da ilusão de que o fenômeno tem existência inerente, esse mesmo fenômeno passa a ter agora uma outra experiência, que é talvez a experiência de nós desenvolvermos a responsabilidade de habitarmos o momento presente em sua plenitude. Sabendo que nós não passamos por essa vida humana sensorial sem termos momentos de sofrimento. Mas, quando nós entendemos através da meditação o que realmente significa a impermanência de todos os fenômenos e a interdependência de todos os fenômenos, a maneira como nós nos aproximamos da realidade que nós podemos estar vivendo nesse momento é outra. Então, essa é a grande transformação da mente, o que está em negrito. Uma visão justa da realidade e transformarmos nossa mente. Porque nós vamos ver a realidade, nós vamos continuar vendo a mesma realidade. Só que nós vamos vê-la sem os condicionantes. Nós vamos aprender a ver a mente, a realidade, simplesmente entendendo a natureza última delas. E aí nós vamos ter uma relação totalmente diferente. Assim como quando nós meditamos agora e temos tanta agitação pelo trânsito intenso dos pensamentos e todo o sensorial, à medida que nós vamos nos afastando desse trânsito simplesmente por trazer uma visão unifocada, é quando nós realmente percebemos a ilusão. Que nós somos capazes de não pertencer a esse agito todo, a esse ruído todo, mas nós elegermos a que nós queremos dar a nossa atenção. Lembrando que onde nós colocamos a nossa atenção, aquilo se torna a nossa realidade presente, porquanto nós sustentarmos a atenção naquele objeto, naquela experiência. Ok? E assim, em termos de filosofia budista, só para vocês terem isso, o valor da vida humana, sua fragilidade, a natureza transitória de todas as coisas, a distinção entre atos benéficos e nocivos e a insatisfação inerente a um grande número de situações da nossa existência. Então, isso é mais no campo da filosofia, mas eu coloquei esse slide para vocês terem como reflexão nesse nosso encontro e também no exercício que eu vou passar para vocês o áudio e vocês indo associando uma coisa com a outra. Próximo, por favor. Quando nós falamos da natureza efêmera de todas as coisas, é simplesmente entender que toda e qualquer experiência que nós temos, desde uma panela de brigadeiro, o abraço de alguém, o pôr do sol, seja qual for, tudo isso é impermanente. Nós experienciamos quando as causas e condições surgem. Por exemplo,
apreciar o pôr do sol. O sol se põe todo dia. Mas se tiver um dia de chuva temporal, o sol vai se pôr e nós não vamos ver ele, porque ele ficou escondido atrás das nuvens. Mas isso não significa que não está acontecendo. Por isso que é bom estar de avião de vez em quando, né? A gente decola, está uma hora temporal, passa as nuvens, pula um pouquinho, né? Mas quando ele sai lá em cima, céu azul, baita sol. Uau! Eu estava morrendo de medo de fazer essa viagem, pensando que esse avião ia ficar pulando o tempo todo, e eu criei essas imagens na minha cabeça. A gente está até pensando em desistir de viajar, né? Aí eu tomei coragem, sentei no avião morrendo de medo, né? Segurei na mão de alguém que estava ao meu lado, dei um jeito. O avião saiu, e daí ele vai pular um pouquinho, atravessa as nuvens daqui a pouco. Céu azul, aquele sol lindo. O avião vai em permanência. Mas mais que tudo, o exemplo legal disso é a nossa mente. O cenário que ela produziu quando ela fixou o olhar no temporal. Uma mente que já voou, alguém que já pegou o avião, ela fala, eu não vou ter medo, porque daqui a pouquinho eu já passei isso aqui. Aí eu já sei. Mesma coisa no nosso dia a dia. Quando o dia estiver muito apertado, as situações estiver, né, eu tenho conta para pagar, eu não recebo, tem isso, tem aquilo, coisa normal, né? Hoje em dia, vixe, calma, as coisas todas. Mas também não fica sentado em cima do botijão de gás, esperando que Deus venha encher o botijão para você. Você vai ter que trabalhar para comprar o botijão de gás, tá bom? Cuidado para não exagerar um pouco, brincadeirinha, mas é verdade. Todas as coisas são impermanentes. Todas as coisas são passíveis de serem reconstruídas, reorganizadas, ressignificadas. Nossa experiência de pandemia nesse último ano tem mostrado muito isso para nós. Então, quando nós falamos de efêmeras e transitórias, é porque a natureza de todos os fenômenos é transitória. Porque ele depende de causas e condições. Eu falei do pôr do sol. Não é porque eu não estou vendo o pôr do sol, é que não está vendo o pôr do sol. Não é porque eu não estou vendo a lua cheia surgir, que ela não está surgindo. Então, a gente tem que começar a dar oportunidade para nós termos reflexões mais profundas, mais assertivas sobre tudo isso. Por isso que no Dharma é tão importante entender o conceito de vacuidade, impermanência e interdependência. Ok? Extremamente importante. E é na meditação que você vai experienciar isso. E na experiência você vai entender isso. Ok? Muito bem. Dentro do que nós falamos nessa reflexão, que é o conceito de shamatha, que é a reflexão sobre a consciência plena, a reflexão sobre o vazio luminoso, a reflexão sobre a calma mental, a luminosidade e a vastidão da mente. Quando nós tratamos de falar sobre isso, é quando nós desconstruímos todos os nossos automatismos, essa maneira tão automática como a gente age, para tudo. Nós simplesmente agimos, reagimos, sem pensar. Tá? No capítulo de Vipassana, a gente vai falar a diferença entre reagir e agir. Mas hoje, ignorando tudo isso, nós simplesmente replicamos as nossas ações do pensar, do agir. Aí nós queremos que as coisas mudem, mas elas nunca vão mudar, porque nós somos a origem da causa e da condição que nós queremos tanto que termine. Não vai terminar porquanto nós continuarmos dando sustentação a essa experiência. Próximo, por favor. E aí, este assunto é mais de Vipassana do que de Shamatha. No entanto, desde aqui fica uma dica sobre reflexão. Quando você estiver fazendo sua prática de Shamatha, e você observar as agitações da sua mente, sem julgamento de certo e errado, sem autopunição, nada disso, mas simplesmente enquanto uma reflexão,
Observa se muito desses componentes que agitam a sua mente, as suas emoções, não derivam de ações não éticas que você possa ter praticado. Ok? Sem julgamento, sem acusações, nada disso. No Dharma, principalmente agora em Shamatha, é o momento que nós vamos reorganizar a nossa maneira de pensar, falar e agir. E que, a partir desse treinamento, através da consciência introspectiva, que é a grande ferramenta de Shamatha, ao vigiar as nossas ações do falar, do pensar e do agir, nós não demos nascimento a pensamentos, falas e ações que possam ser causa e condição de sofrimento a você ou a qualquer outra pessoa. Eu falei, o surgir do pensamento. Nós não conseguimos prever qual é o meu próximo pensamento. Isso não é possível. No entanto, se cada vez que pensamentos não éticos surgirem na minha mente e eu ficar olhando para eles, eu estou dando a eles o estímulo para que eles permaneçam. E eles vão se tornar a ação da fala e a ação do corpo. O treino é, todas as vezes que eu perceber que pensamentos não éticos surgiram na minha mente, naquele momento, eu interferir sobre ele e cessá-lo. Quanto mais eu fizer esse movimento, eu vou desestimulando esses pensamentos não éticos de surgirem na minha mente. Até que eles serão muito raros. Na escola tradicional Theravada, lá atrás, os monges eram treinados a não sustentar verbos não auspiciosos, por exemplo, matar. E aqui eu digo um exemplo. No cotidiano, nós falamos assim, se você fizer isso, eu te mato. Se você fizer isso, eu te mato. Se fulana fizer isso, eu te mato. É assim que a gente fala? Muito bem. Você está dizendo para você a todo momento que se tal situação surgir, você vai agir desta maneira. Então, nós nunca sabemos e não prevemos quais são os karmas que nós trazemos e quais são as condições, causas e condições, que trazem o florescimento desse karma. Se surgir um karma e as causas e condições surgirem e forem totalmente favoráveis a uma situação de grande estresse, de grande raiva, ou seja, aqueles momentos de extrema tensão, onde você não veja uma outra saída senão essa que você vivia dizendo, se acontecer isso, eu faço isso, automaticamente você vai fazer essa ação. Feita a ação, a raiva passa, a ira cessa, e você olha para a resultante da ação. Aí você pode dizer, eu jamais pensei em fazer isso. Pensou sim, porque você falava o tempo todo, se isso acontecer, eu faço isso. Aí fica um bom exemplo para nós sabermos a gravidade da dimensão de nós sustentarmos pensamentos não auspiciosos na nossa mente. Nós não sabemos quando as causas e condições surgirem na sua frente, você tomado de uma emoção extremamente forte, qual ação vai surgir? Vai ser a ação que você sustentou por muito tempo. Por isso que nós devemos meditar e pacificar e purificar o nosso contínuo mental. Ok? Por isso que nós falamos da importância do componente ético. E em Vipassana a gente vai falar isso mais extensivamente. Próximo, por favor. E aí fica, que o exercício da fala de hoje era sobre calma interior. A meditação tem por objetivo libertar a mente da ignorância e do sofrimento. Então, ignorar, ou ignorância, significa ignorar uma outra maneira de pensar, falar e agir frente a uma realidade que as causas e condições construíram que você está vivendo. Então, naquele exemplo que eu acabei de dar, eu ignorei que havia uma outra maneira de pensar, falar e agir que evitasse a ação que eu cometi. Por que eu ignorei? Porque o tempo todo, cada vez que surgia uma situação, eu dizia, eu vou fazer desta maneira e desta maneira.
Então, você treinou sua mente nisso. Ok? Então, calma mental reside no que nós chamamos de meditação shamatha, e a visão penetrante, o insight de sabedoria, fica no campo da vipassana. Próximo, por favor. E com isso, nós vamos simplesmente refinando isso. Shamatha é um estado de espírito apaziguado, claro, perfeitamente concentrado em seu objetivo. Vipassana é a visão penetrante da natureza da mente e dos fenômenos, a qual se chega analisando minuciosamente a consciência, ou como nós percebemos o fenômeno. Próximo. Aqui é o que vocês vão ver no treinamento de vocês, que existem, né, o que podem ser os contaminantes do nosso treino em shamatha. A preguiça, a distração, a inércia, a agitação, a falta de perseverança e o esforço excessivo. Quando nós, no próximo encontro, falarmos sobre os 9 passos de shamatha, esses contaminantes vão estar ali e eu vou falar deles dentro de cada um dos passos. Então, eu acredito que com isso a gente conclui a aula de hoje. Esse slide é o que nós vamos estudar, porque neles está representado os 9 passos de shamatha. Se vocês estiverem vendo o meu cursor, não está vendo o meu cursor? Não. Então, não dá para mostrar. Mas cada um seu, tá? Eles vêm. Então, eu vou pedir para o Almir mostrar. O primeiro elefantinho é o primeiro passo, o segundo elefantinho é o segundo, o terceiro é o terceiro, o quarto é o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Já deu para perceber que no desenho, no próprio desenho, os elefantinhos estão em posições diferentes e eles vão mudando de cor. Tá? O macaco vai mudar de lugar, o monjinho que está ali atrás vai mudar de lugar, e isso significa a pacificação da nossa mente dentro de shamatha. Aqueles 2 elefantinhos lá em cima, os 2 últimos, leva lá para cima, o elefantinho que está indo embora não é porque ele não gostou da aula. Tá? O elefantinho que está indo embora é o caminho, o que está indo embora, seu Almir. Aí. O elefantinho que está querendo ir embora é o meu assistente fora de atenção, esse aí está voltando. O outro é que está indo. Isso. Ele gosta de fazer isso. Mas, enfim, deixa eu. 9 horas está na hora de criança dormir. Mas, enfim, esse elefantinho significa o caminho Hinayana. Significa o caminho Self-Liberation. Ou seja, eu entendi o caminho e estou seguindo a iluminação. O outro elefantinho que está voltando significa o caminho Mahayana, o caminho do Bodhisattva. Agora que eu sei o caminho, eu volto para resgatar todos os seres da experiência do sofrimento. Então, nós vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro. O que fica aqui? Posso pedir para o Almir cessar a apresentação para que nós possamos nos ver? Pode cessar a apresentação. E aí, nós vamos abrir a grade para que possamos nos ver. E aí vocês possam fazer as perguntas. O que eu quero dizer é, amanhã eu vou estar enviando o PDF até o desenho para vocês, que foi a aula de hoje. E vou mandar um áudiozinho de uns 12 minutos, uma meditação guiada para vocês praticarem esse relaxamento, essa condução da atenção à nossa respiração e sustentá-la no momento presente. E eu convido vocês a praticarem isso todos os dias, até o nosso próximo encontro. No próximo encontro, a gente vai abrir para falar dos 9 passos. Ou seja, se vocês meditaram esses dias entre a próxima aula, de hoje a próxima aula, vocês vão perceber isso em vocês. Tá? E aí fica mais fácil da gente ter um diálogo sobre esses 9 estágios. Então, essa é a minha proposta. Ok? E fica aberto aí, então, se vocês querem colocar a pergunta no chat ou querem fazer direto, fica a escolha de vocês. Mas a gente tem uns minutos para nós trocarmos umas ideias. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, se tem... Faremos após... Boa noite a todos.
Não poderia descrever melhor como se deve ser a pausa entre a respiração e a inspiração. Ok, aqui tem uma pergunta. Lama poderia descrever melhor como deve ser a pausa entre a respiração e a inspiração, a exalação e a inalação. Quando nós estamos meditando em Shamatha, nos estágios iniciais, nós não vamos fazer muita análise sobre isso, porque nem é função de Shamatha. O que nós devemos treinar é, eu vou gravar isso no áudiozinho para vocês. Vocês inalam, então vocês percorrem, acompanhem, né? Você vai residir a sua atenção na sua respiração. Então você vai acompanhar o movimento da sua respiração primeiro. A consciência da respiração, a consciência de todas as sensações no corpo que o movimento da nossa respiração vai dando. Observar o relaxamento do corpo. Não há nem bom nem mal, não há nada a julgar aqui. É simplesmente deixar que isso flua naturalmente. Então, quando eu inalo, eu acompanho a inalação. Na pausa, são poucos segundos isso, né? A pausa significa a expansão da consciência. Quando eu inalei, me conscientizo e libero. Nesse momento é só isso. Tá? Não adianta querer elaborar muitas coisas ao mesmo tempo. Traz a sua atenção na sua respiração, inala, acompanha o ar, passando pelas narinas, sensações, volume, temperatura do ar, entrando, passando pela traqueia, preenchendo nossos pulmões, o nosso abdômen naturalmente se expande, o nosso corpo se revitaliza, a pausa, a plenitude, o corpo relaxa, o abdômen contrai, os pulmões se esvaziam, e o ar vem e sai pelas narinas. Observa, sente a temperatura do ar na saída é mais quente do que o ar na entrada, o volume do ar. Ou seja, simplesmente traz a sua atenção para todas as sensações que o movimento da respiração pode trazer. E observa que é na pausa, ou seja, o que aconteceu na inalação? É na pausa. Agora eu libero, acompanho a exalação. Pausa. Acompanho como foi isso. Inalo. Porque existe pausa. Você inalou, pausa, exalou, pausa, até que a próxima inalação surja. Ok? Há vários exercícios de pranayama que a gente usa isso para controlar tensão, insônia, enfim, vários. Mas não é isso que nós vamos falar no exercício. No exercício, aqui em Shamatha, é simplesmente para desenvolver cada vez mais a acuidade de consciência do que esses movimentos estão mostrando para mim. Não é certo, não é errado, não é apego, não é aversão, é simplesmente a experiência. Bem como o textinho do Larousse fala. Para que eu possa ver isso, eu tenho que renunciar às curiosidades, às tensões interiores, dar uma pausa. Por isso que eu acho que o textinho do Larousse é tão esclarecedor. Lama, boa noite. No momento de muita raiva, tristeza, tensão, é possível fazer shamatha? É. E aí eu vou dizer, meu professor fazia isso comigo o tempo todo. O que eu tenho que fazer, por exemplo, se eu estou muito triste ou com raiva, eu não devo adentrar shamatha com raiva. Não. Aí não vai funcionar em nada. Se eu estou num momento de muita tristeza, eu vou fazer shamatha, talvez eu vá entrar em contato muito forte com a minha tristeza. Eu devo ter a consciência de fazer isso bem calminho. Então, eu vou sentar em algum lugar e vou respirar. Simplesmente vou respirar. E à medida que você vai respirando, o seu corpo vai aliviando, a raiva vai cedendo, a tristeza vai cedendo. E eu vou desenvolvendo esse momento presente. Quando a mente, aqui o segredo é, tanto o estado de raiva quanto o estado de tristeza, eles têm suas dimensões dada a intenção de sustentar a sua atenção sobre o fato. Isso não vai resolver o assunto. Não vai resolver o assunto.
Num primeiro momento, eu tenho que me descolar disso. Então, não é olhar para a raiva para ficar com mais raiva ainda, e nem olhar para a tristeza para ficar com mais tristeza ainda. Nesse momento, isso a gente aprende em resiliência, a gente vai chegar lá. Tanto um para o outro, eu vou dar uma dica. Se você estiver com muita raiva, muito triste, eleja uma memória que te faz bem. É sempre bom ter um arquivinho de boas memórias. Aí cada um com a sua. Pode ser o sorriso do seu filho, pode ser o sorriso da sua avó, pode ser uma paisagem que você goste. Ou seja, é muito bom ter sabe, uma linha ali, com boas memórias. Aí quando você passa por um momento desse de raiva, de tristeza, leva a sua atenção para uma dessas memórias, que te traga um sorriso, que te traga uma alegria, que te traga vale a pena viver. Isso que passa. Entende? E aí você leva essa atenção gentilmente para essa memória. E dá vida a essa memória com a sua respiração. E aí você vai se afastar tanto dos elementos da raiva quanto dos elementos da tristeza. E você permanece no momento presente. Quando a sua lucidez estiver estabelecida, quando a sua calma mental estiver estabelecida, aí, se você quiser visitar o fato da tristeza, ou o fato da raiva, você já vai se aproximar disso com outro olhar, com uma outra perspectiva. Então, Shamatha nos ajuda a mudar a perspectiva, dando ao que for que estava tão apertado pela emoção, amplitude, espaço. Entendeu? E aí você alivia. E aí você vai ter que caminhar e vipassana, obviamente, para desenvolver a análise do fato, que ele gerou isso, gerou aquilo. Mas em Shamatha, eu devo fazer esse truquezinho. Eu devo descolar a minha atenção do fato da raiva e da tristeza, conduzir a minha atenção para uma memória de felicidade, uma memória que tenha muito significado na minha vida, que eu sei que quando eu olho para aquele lugar eu me sinto amado, respeitado, acolhido e protegido. E fica ali. O tempo que for necessário, nem que seja dias e meses. Só sai dali quando você estiver preparado para visitar esses lugares novamente. Ou da tristeza, ou da raiva. Ok? Quando uma pessoa está começando a praticar shamatha, pode utilizar japamala? Não há necessidade. Ok? Porque nós estamos falando de shamatha como técnica de meditação. Eu não estou... Quando nós estamos fazendo uma liturgia e a gente vai sustentar... Eu expliquei isso, acho que na outra aula, não lembro se foi para vocês, mas enfim. A gente pode usar o mala como objeto de foco. Tanto no sentido sensorial, de jogando as bolinhas, né? Existe toda uma maneira de fazer isso corretamente. Então, objeto de atenção. E aí, da recitação do mantra, eu equilibro minha respiração, o que for. Ou seja, é uma outra coisa, não é disso que nós estamos falando agora. Nós estamos falando agora em shamatha. Em shamatha independe de religião, de crer ou não crer. Shamatha é uma meditação, e uma meditação é um patrimônio da humanidade. Não está vinculado a nenhuma religião ou religiosidade. Ok? Então, no treino de shamatha, você deve ter a motivação e intenção de ser um ser humano realizado, pleno, na sua existência, nessa existência. E aí, em shamatha, eu vou trazer a minha atenção ao momento presente e residir nesse potencial humano que eu trago neste momento. Em todo o seu potencial. Tem um corpo perfeito, uma mente perfeita, tem um lugar para morar, roupa para vestir, comida para comer. Essa é a sua realidade. E o que você está fazendo com ela? Então, é como se dar saber de si a você mesmo. E eleger
o que você quer fazer com a sua vida. Então, não necessariamente eu preciso de um Japamala. Eu preciso, acima de tudo, de uma motivação e intenção muito bem estabelecida. Trazer a minha atenção para a respiração, para desenvolver ancoragem, pertencimento ao momento presente. E neste momento presente, quais são as ferramentas que eu trago? Um corpo perfeito, uma mente perfeita, tal. Que corpo é esse? Como que esse corpo dialoga com a realidade? Aí eu vou tendo plena consciência de mim. E aí eu levanto da minha almofadinha e vou tornar essa experiência minha prática de vida. Volto todo dia para meditar, para ver se eu estou realmente fazendo isso que eu estou meditando. Ok? O que mais temos aí? Sim, Metta Bhavana é uma excelente meditação. Metta Bhavana, eu posso praticar Metta Bhavana em Shamatha. Normalmente eu praticaria Metta Bhavana após os minutos que você dedicar para a sua meditação Shamatha de ancoragem e consciência do momento presente, e nesse momento presente desenvolver esse pensamento tão auspicioso de Metta Bhavana. O objetivo é eu não pensar sobre o pensamento. Não é isso. Nós não conseguimos prever qual é o meu próximo pensamento. Mas sempre que eu perceber que meus pensamentos são destrutivos a mim e a outros, eu devo imediatamente interferir nesse pensamento e transformá-lo em um pensamento positivo, construtivo e benéfico. Ok? Não é não pensar em coisa ruim. Não tem como fazer isso. Não pensar em coisa ruim seria saber que meu próximo pensamento é coisa ruim, então eu não vou ter esse pensamento. Isso não existe. No momento que eu perceber que há pensamentos destrutivos na minha mente, eu reconhecer por que são destrutivos e ter a opção de não cultivá-los. E aí praticar o seu antídoto. Isso a gente aprende nas paramitas. Tá? Em uma das aulas de tutoria, o Sensou falou um pouco sobre a relação do budismo e outras tradições religiosas e a questão do sincretismo religioso. O senhor poderia falar um pouco sobre a escola tibetana com outras doutrinas religiosas, o que foi incorporado em outras culturas pelo budismo tibetano? Uau, esse assunto eu acho que não é pertinente à aula. No entanto, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte. A base do budismo é vacuidade, é não forma. No budismo em si, não há conversão. Eu não preciso abandonar a fé, a cultura religiosa que eu aprendi dos meus pais, para adotar o budismo. Não há necessidade de fazer isso. Eu acredito, e eu tenho o Sociedade Dalai Lama como meu mestre, ele é meu professor, todas as religiões, de uma maneira ou outra, buscam transmitir conhecimento, meios hábeis aos seus seguidores, para que eles possam ter uma vida realizadora e feliz, e que a humanidade possa viver em paz. Eu acredito muito nisso. Sincretismo religioso é quando você olha para uma deidade do Dharma, por exemplo, eu olho para um Buda, um Shenrenzhe, por exemplo, e associo ele com um santo católico, com uma entidade espírita, com isso ou com aquilo. Aí eu estou fazendo um sincretismo. Eu estou dizendo que todas as coisas são as mesmas coisas, e não são. Não é isso. Tá? Não é assim que a gente olha. O fato de nós olharmos para as religiões, as diferentes culturas religiosas, com mais profundo respeito e acolhimento, não significa dizer que é tudo a mesma coisa. Pois não é, porque se fosse... Nós temos que entender também que cada religião surge em momentos diferentes da humanidade. E elas trazem mensagens específicas para aquele momento da humanidade. Então, o budismo tibetano em si, né? Aí fazendo uma fala de um professor, Shagdu, por exemplo, falava assim, que o budismo seria, a Umbanda brasileira seria o budismo tibetano.
Por quê? Porque se você olha no ritual tibetano, tem vela, tem incenso, tem oferendas, tem toma que sai para fora, ninguém sabe para onde aquele negócio vai. Ou seja, nós associamos essas ações dentro do ritual tibetano a um ritual afro, por exemplo. Que lá tem vela, tem incenso, tem imagem, tem oferendas e tal, tal, tal. Mas a intenção por trás de cada uma dessas ações não é a mesma. No budismo, toda essa alegoria que vai se criando das tomas e tudo mais, são, na verdade, arquétipos da nossa própria mente. E que nós aprendemos a desconstruir esses arquétipos, entendendo a natureza vazia de todos os fenômenos. Então, por exemplo, se todo dia de manhã nós fazemos 8 cuias de oferenda, certamente o Buda não vem tomar água ali. Nem comer a maçãzinha que eu coloco ali. Não é isso. As oferendas, na verdade, são um treino da nossa mente. Eu vou gravar o Lunardo me deu uma sugestão maravilhosa, até revela aqui. Eu vou fazer pequenos videozinhos sobre o templo tibetano e as nossas práticas. Mas, aproveitando isso, essa pergunta, eu vou dizer, em todo altar tibetano existe ali 8 cuias de oferendas. Essas cuias é um treino da mente. Essas coisas, na verdade, significam água de beber, água de lavar, flor, incenso, lamparina, água perfumada, comida e música. Na verdade, esse rito é hindu, que foi incorporado dentro do budismo, como uma prática das 6 paramitas. Então, se você pergunta para mim, como que o budismo tibetano, ao chegar no Tibete, olhou para a tradição Bon, que já era a tradição presente naquele momento entre os tibetanos, o que Guru Rinpoche fez foi mostrar a eles qual parte da prática deles que produzia elementos de iluminação e qual prática, algumas ações envolvidas naquelas práticas que podiam sustentar causa e condição de sofrimento. E deu a eles a liberdade de escolha. Então, tanto é que a cultura Bon continua até hoje. Eu firmemente acredito que se você tentar fazer sincretismo, tornar tudo a mesma coisa, vai se tornar uma salada de fruta e você não vai conseguir produzir o benefício que cada uma das religiões possa ter. Se nós tentarmos misturarmos elas e fazer disso um pacote, talvez a gente... Por exemplo, eu daqui de casa para ir para São Paulo, eu posso ir pela rodovia dos Romeiros, eu posso ir pela Bandeirantes, eu posso ir pela Anhanguera, eu posso dar uma volta maior e ir pela Castelo Branco. Eu tenho vários caminhos para chegar em São Paulo. Se eu trilhar esses caminhos ao acaso, eu nunca vou saber os detalhes de cada um deles. Se eu trilhar um caminho persistentemente, eu vou saber todos os detalhes daquele caminho. Então, seria mais ou menos assim. Mas em análise, no budismo não há conversão. O budismo dialoga com todas as religiões justamente por causa do princípio do vazio. O que nós temos que entender é justamente o vazio. Porque se nós darmos formas, nós não estamos praticando Dharma. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Lá onde vai ficar o áudio, com o Leonardo. Ele passa o áudio para vocês. Como a gravação dessa aula também eu tenho, ele também tem. Então, como ele passa isso para vocês, aí eu já não sei, mas eu tenho certeza, né, que isso é passado. A meditação, o áudio da meditação, eu vou passar para ele e distribuir no grupo de vocês. Aí vocês praticam, tá bom? Como também o PDF dessa aula para vocês lerem com mais devagar os slidezinhos e pensar e refletir um pouco sobre eles. Essa é a minha aspiração e espero que dê tudo certinho. Tá bom? Eu acho que com isso eu concluo as perguntas aqui e eu aí me despeço de vocês, sempre com profunda gratidão por vocês estarem presentes. Já são 9 horas, então não vamos estender. Também porque eu vou gravar o áudiozinho e vocês
vão poder praticar em casa. E se houver perguntas, se vocês me passam as perguntas, eu, na minha capacidade de responder, eu responderei. Tá bom? Lama, muito obrigado novamente por mais uma aula maravilhosa. Esses materiais, nós temos um grupo no Telegram, então eu vou colocar o áudio daqui 15 dias no grupo do Telegram. E o slide e a gravação vai ficar dentro da plataforma da tutoria, então vai ficar o vídeo como sempre fica, e esse slide mais a transcrição dessa aula fica também na mesma página lá dentro da plataforma da tutoria. Então, Lama, gostaria de agradecer a todos e todas também que chegaram até aqui, mais uma aula da tutoria. Lama, muito obrigado pela disponibilidade, pela paciência, Alegria a todos pelos ensinamentos. e espero revê-los no nosso próximo encontro para falarmos sobre os 7 passos de Shamatha. Tá bom? Alegria. Fique em casa, use máscara e tá aí, as coisas logo passam. Tá bom? Um abraço a vocês, meu nome Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.